Mas, Arthur, Iago também chegou aqui. Iago, repórter do NE45, que estava no Arruda. Tá? Eu vou, inclusive, perguntar primeiro a Iago, antes da gente falar do campo, para falar do clima, da atmosfera. Antes, durante e depois. Tá? Eu assisti o jogo do Santa. Jogo de quantidade de gols perdidos, absurdo, né? O goleiro do Flamengo dá rebote em absolutamente todas as bolas que chutam na barra. O gol do Santa sai do rebote e os gols perdidos todos também saem de rebote. O goleiro do Afogados, ele consegue, do Flamengo, desculpa, ele consegue fazer toda a primeira defesa, mas não tem perigo, né, de ser uma defesa já definitiva na primeira. E foram gols inacreditáveis perdidos pelo Santa Cruz. Assim. A bola batia na trave de um jeito que você já dava como certo. Mas a atmosfera, Iago, né, no antes e no depois do jogo aí da torcida do Santa, mais de 15 mil pessoas. Como é que foi lá no Arruda? Boa noite, Fred, Cássio, Arthur. A atmosfera no Arruda foi positiva, como foi também na primeira partida. A torcida do Santa Cruz, ela meio que está abraçando o time de maneira gradativa. Assim. Se no primeiro jogo no Arruda era um sentimento muito grande de saudade de ver o time em campo, de estar naquele sentimento de comunhão com as pessoas que torcem pelo mesmo time, de ver a sua camisa em campo, hoje já foi um pouco diferente, assim. Foi um sentimento de a gente precisa ganhar para poder fazer os 6 pontos e poder ir para o corredor polonês que a gente tem pela frente. E aí, assim, eu cheguei antes do jogo, 1h30, eu dei uma boa volta nos arredores do Arruda, e aí, assim, muita gente ainda na bilheteria comprando ingresso, consumindo nos bares do clube, um clima todo de muita confiança contra o time do Flamengo de Arco Verde, e esse clima de confiança que vai crescendo a partir do momento em que você vê as pessoas se encontrando e falando sobre como vai ser o jogo. E muita gente dizendo, hoje é 2-0, 3-0, 4-0, goleada e tal. E aí, antes de falar diretamente sobre o jogo, uma coisa que eu não posso deixar de citar é que, novamente, mesmo com o público que é longe da lotação total do Arruda, novamente tivemos problemas com fila. E novamente no mesmo setor, que é o setor ali dos portões 6 e 7, que é o que fica ali na entrada da Rua das Moças. Então, tinha vídeos de antes da partida de que 15 minutos antes do jogo começar, havia filas muito grandes para poder entrar em campo. Inclusive, eu fiz uma foto e coloquei no Twitter que 20 minutos antes do jogo, o setor onde esses dois portões libera para trás estava praticamente vazio, enquanto os outros, como portão 10 e 11, onde ficam as organizadas, e a arquibancada do escudo, já estavam praticamente lotadas. Então, apesar de ter um clima muito favorável para a torcida do Santa e de muita alegria de estar voltando à Arruda, de ter visto o time 2 vezes consecutivas durante uma semana, é um clima que fica também para os torcedores do Santa, que assim, mudou a gestão, mas que velhos problemas continuam persistindo. E aí, indo diretamente para o jogo, tá? O clima do jogo era um clima de confiança, os torcedores estavam muito crentes na vitória, só que o primeiro tempo ele começa a dar um pouco de insatisfação na torcida por conta do andamento do jogo. O jogo no primeiro tempo ele foi bastante picotado com faltas, com quedas de jogadores do Flamengo de Arco Verde, com algumas marcações confusas do árbitro, o Thiago Nascimento. E aí, assim, com coisa de 15 minutos do primeiro tempo, a gente já via torcedor xingando o árbitro, xingando o time do Afogados. E esse clima que era de festa, de celebração, já começou a ficar um pouquinho mais hostil. Até que o Santa conseguiu chegar ao seu gol. E só para salientar 2 detalhes muito, muito curiosos, é que é o seguinte: antes do jogo começar, o locutor do estádio ele chamou o resultado que estava acontecendo na Arena de Pernambuco. E aí a goleada do Retrô ela foi aplaudida ao fim do primeiro tempo, lá na Arena, o 4-1,
e foi muito mais aplaudido quando o Retrô vence o Sport 4-2 na Arena. Eu, particularmente, assim, caso fosse torcedor do Santa, eu acho que seria, para mim, um resultado de dupla emoção, porque seria ruim porque é um adversário direto pela vaga na Série D em 2025, que faz 3 pontos contra um adversário importante, mas é também o principal rival sendo derrotado contra um clube que não tem muita afeição deles. Mas aí, assim, voltando diretamente para o jogo, após o gol, que sai aos 40 minutos, os caminhos meio que se abrem. Aí, o que era um clima de tensão, de insatisfação com a arbitragem, de xingamento, até de um pouco de raiva da torcida, de ranço, aí vira um sorriso aberto e fica assim durante todo o jogo. O principal alvo de reclamações aí, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, foi o Gabriel Cardoso, que foi o principal nome que perdeu uma quantidade em profusão de gols, assim, foram 4 chances muito claras que ele perde, e mesmo assim, contra ele, assim, houveram algumas reclamações pontuais, mas nada de muito grave, de muito ostensivo ao final do jogo. Então, assim, o clima que dá para sentir no estádio durante o jogo e ao final do jogo, por incrível que pareça, já começa a ser um clima de confiança, porque a torcida do Santa viu que o Sport venceu o Petrolina sem mostrar muita coisa, perde para o Retrô, assim, com o Retrô com uma facilidade para fazer os seus gols, para vencer por 4-1 no primeiro tempo, e começa a se instalar de pode ser que a gente vá lá na ilha e não encontre, na ilha não, na arena, não encontre nenhum bicho-papão e consiga fazer mais 3 pontos. Consiga continuar 100% e continuar subindo mais um degrau nessa luta que o Santa Cruz internamente fala tanto do jogo a jogo para poder conseguir a vaga na Série D em 2025. Arthur, tua leitura dessa vitória que mantém o Santa com 100% de aproveitamento no Pernambucano. Boa noite, Fred, Cássio, Iago, todo mundo que está aqui assistindo. Eu acho que Iago deu uma boa resumida assim, do que foi a partida, e eu acho que a tônica do jogo ficou clara já no primeiro minuto. No primeiro minuto, o Santa já cria uma jogada pela direita, com o João Diogo, para mim, mais uma vez, um dos melhores do Santa na partida. Tem um cruzamento e Tiaguinho finaliza não tão bem, o goleiro defende, e o Santa Cruz já perde ali no primeiro minuto a sua primeira chance de gol. E eu digo que essa seria a tônica da partida, porque foi um jogo em que o Santa Cruz criou muito, controlou o jogo, mas acaba tendo um placar de 1-0 que até para quem não acompanhou a partida, fica um pouco a sensação de que jogou no limite, que venceu por pouco, mas de toda forma deixou durante a partida um pouco de impaciência pelo roteiro, mas que foi um jogo em que o Santa dominou, né, que o Santa controlou a partida, como eu bem falei. Eu acho que foi um jogo que o roteiro ele fez a torcida ter que usar um pouco mais ali da sua paciência, né? No jogo contra o Altos, o Santa abriu o placar rapidamente, embora no final tenha dado errado. No jogo contra o Maguari, com 8 minutos, o Santa já estava vencendo por 1-0. E nesse jogo, o Santa só conseguiu abrir o placar com 40 minutos. Eu acho que a produção no primeiro tempo ela foi talvez um pouco menor do que contra o Maguari, mas o Santa também produziu muitas chances, teve muitas oportunidades. Pouco tempo antes, por exemplo, o Santa Cruz fazer 1-0, tem uma chance de Tiaguinho claríssima, né? Uma boa jogada de Juan Tavares pela esquerda, ele faz o cruzamento e Tiaguinho recebe contra o goleiro, assim, basicamente sozinho, e finaliza para fora. Então, foram muitas chances que o Santa teve e era um jogo para vencer de forma tranquila. Era jogo que, nas condições normais, era para o Santa Cruz ter vencido por 3-0, sem nenhum exagero, assim, sabe? Eu estou colocando aqui 3-0 com ele ainda perdendo gols claros. E mesmo assim seria 3-0. Como isso não se converteu, ficou foi melhor do que contra o Maguari, tu achou? Foram mais chances que o Santa teve. Não, tu achou que o Santa fez uma partida melhor hoje do que contra o... Eu acho que fez, eu queria saber a sua opinião de vocês. Eu acho que assim... O placar contra o Maguari foi maior. Estou falando assim, o volume do Santa ele foi muito mais dominante contra o Flamengo do que contra o Maguari. Sim, até porque ele manteve, né? Eu acho que o primeiro tempo do Maguari foi melhor. E o segundo tempo tem a caída. Isso, mas no segundo tempo caiu, e nesse, embora ele tenha feito o primeiro tempo um pouco pior que o do Maguari, ele fez o segundo tempo bem melhor do que contra o Maguari. O Santa seguiu sufocando no segundo tempo. Talvez porque não abriu 2-0.
talvez se tivesse aberto 2-0, a gente ia ver o segundo tempo que o Santa ia controlar mais e sair menos, é possível. Mas talvez por ter a vantagem menor, o Santa seguiu no segundo tempo pressionando muito. O segundo tempo ele manteve basicamente o que a gente viu no primeiro. Eu não digo que ele foi Mas 100% a falta igual, de porque o Flamengo... efetividade, aquela lance de André Luiz, Exatamente. que acaba fazendo as pazes, né? Mas aquilo só acontece, a importância daquele lance só existe porque se perdeu uma quantidade de gols assim bizarra. Perfeito. Era para o Santa ali estar no mínimo 2-0 no jogo. Aquilo ali, naquele momento, no momento daquela defesa, o jogo já era para estar definido. Exatamente. Então, esse é o risco, né, de você não definir. Porque mesmo um jogo que você tem controlado, numa bola parada, o Flamengo teve uma chance de perigo, uma cabeçada complicada, que André Luiz fez uma defesa, uma cabeçada que vai a bola baixa, né? A gente sabe a dificuldade de reação quando a bola não vem à meia altura, e ele conseguiu fazer uma boa defesa. Então, poderia o Santa ter levado um gol ali e o jogo ter ficado complicado, vai saber depois para reagir, etc. O Flamengo voltar a fazer cera, que foi algo que o Flamengo fez muito no primeiro tempo. Muito, muito mesmo. O jogo parava bastante. Né? Então, realmente poderia mudar bastante o roteiro ali da partida, por mais que o justo seria o Santa Cruz já estar vencendo por mais. Ele jogou um futebol para isso. Faltou um detalhe que não é um detalhe, né? Que é colocar a bola para dentro. Faltou qualidade na finalização. Mas eu acho que, no geral, o geral da partida foi esse. Eu vi alguns comentários assim de torcedores, né, ao final da partida, falando que fica um aspecto negativo, porque, mais uma vez, a equipe poderia ter vencido mais tranquilamente e sofreu. Eu não acho que tem muito isso, sabe? Eu acho que, assim, realmente, a questão da finalização é um aspecto negativo que fica do jogo, você tem tantas chances de vencer só por 1-0, mas, ao mesmo tempo, foi mais um jogo que o Santa Cruz controlou muito a partida e teve um volume de criação de jogadas muito alto, né? Se você for olhar pelo copo meio cheio, o Santa vem conseguindo criar muitas oportunidades de gol. Por mais que, como o Fred falou, o goleiro do Flamengo tenha ajudado bastante, porque muitas jogadas ali foram de rebotes com ele, mas muitas jogadas também trabalhadas pelo Santa, né? Gabriel Cardoso, por exemplo, ele entrou em 8 minutos, ele perdeu 3 chances claríssimas. E essas chances foram jogadas criadas. O Santa Cruz teve uma bola que o Felipe Cardoso, que ele faz a jogada, e Totti cruza, Felipe Cardoso tenta, a bola sobra para Gabriel Cardoso e ele acaba perdendo o gol. Tem uma bola que João Diogo dá um ótimo passo para Felipe Cardoso, ele também chuta, sobra e Gabriel Cardoso perde. E tem outra jogada que eu acho que é um cruzamento que Lucas Siqueira tenta de cabeça e a bola sobra para ele. Então, assim, não são jogadas assim, finalizações de longe e que a bola acaba sendo espalmada e sobrou, sabe? São jogadas que o Santa construiu e que acabou sobrando para ele, ele acabou desperdiçando. Então, no geral, eu acho que foi uma boa atuação, mas fica o alerta de melhorar a pontaria. Eu acho que esse alerta ele tem que ficar. Daí eu vejo muito o torcedor do Santa Cruz falando ali da questão do camisa 9, né? Pedro Bortoluso, eu me lembro até que no programa passado, Fred comentou que do setor ofensivo, talvez Pedro Bortoluso seja o que menos tinha recebido elogios até agora. E Gabriel Cardoso entrou muito mal. Ele já vinha entrando mal nas últimas partidas. Na verdade, assim, nas últimas partidas ele não vinha aparecendo muito. Essa foi a que ele apareceu, mas era melhor que não tivesse nem aparecido, se fosse para aparecer desse jeito. E aí fica aquela desconfiança por ser uma posição que basicamente hoje o Santa Cruz tem só o Pedro Bortoluso, que ainda não convenceu 100%, e não tem um reserva. Né? Esse reserva seria Matheus Matias, com um problema cardíaco que ele teve, acabou saindo. Então eu vejo muito torcedor falando da necessidade de se trazer um 9, para disputar a posição, para a equipe conseguir melhorar nisso. O que eu imagino que seja muito difícil para o Santa Cruz trazer qualquer jogador agora. Eu estava até vendo uma entrevista de um diretor hoje, e ele falando que um ponto, por exemplo, que o Santa Cruz tem dificuldade para trazer jogador é que hoje o Santa Cruz tem um calendário mais de 7 partidas para trazer. E aí o Santa Cruz, por exemplo, ele não consegue dar uma segurança para um jogador para ele se mudar para Recife e matricular o filho no colégio, por exemplo, porque o cara não pode muito bem vir para ficar um mês e meio, 2 meses, sabe? Então, é uma situação muito complicada de você trazer, e cada tempo que passa vai diminuindo as chances. Depois do final de semana, o Santos só vai ter 6 partidas confirmadas, né, que ele ainda vai jogar na temporada. Então, fica difícil você convencer alguém para vir com só 6 jogos garantidos. Então, não sei se o Santa Cruz vai conseguir trazer mais alguém, mas realmente é uma posição aí que eu vejo muita gente pedir. Eu acho que realmente seria
movimentação de mercado importante. É isso, só né? para complementar, Arthur, Fala. tá atrás, né? Porque o Itamar, inclusive, na coletiva, após o jogo contra o 13, que é o último amistoso, é justamente quando o Matheus Matias ele deixa o grupo e ele diz claramente que o Santa Cruz está atrás do camisa 9. Só que aí, no último jogo, ele já realmente repetiu que, assim, a grande dificuldade é realmente essa, a do calendário. E só para colocar outro adendo, assim, uma coisa que eu percebi aí acabou me passando na hora que a gente comentou sobre o jogo, é o seguinte, assim, a gente, inclusive, na primeira partida, a gente falou sobre a história da condição física do time do Santa Cruz. Parecia que o time perdia um pouco o fôlego. Hoje eu já vi essa questão um pouco diferente. Eu acho que conseguiu manter melhor, conseguiu administrar, dividir mais o gás durante os dois tempos. E marcando pressão, né? O Santa marcou pressão o jogo inteiro, que é outra característica também desse time de Itamar, né? A gente viu o Santa sempre pressionando a saída de bola do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Eu acho também por uma questão de fôlego. Mas, enfim, só para pontuar. Vamos, Pedro, vamos abrir lá o nosso campo, né, para fazer as análises individuais aí e também análise geral dessa vitória do Santa Cruz aí. Placar mínimo, porém com altíssimo número de chances desperdiçadas, tá? Quem foi o melhor em campo? Vamos começar escolhendo o melhor em campo, tá? Para mim foi o João Diogo. Isso quer dizer, Arthur já trouxe um spoiler aí de uma boa atuação de João Diogo, né? Um destaque até nesse começo de temporada. Iago, João Diogo também, na tua visão? Eu vou discordar. Eu acho que a partida do Santa Cruz, a questão da pressão pós-perda e da capacidade de ter volume de jogo passa muito pelos pés do Matheus Melo, que é o camisa 10, que é o cara que é o responsável por roubar essa bola rápida no meio-campo e já municiar os atacantes. Então, para mim, ele foi o principal jogador em campo do Santa Cruz. Entramos em consenso ou não em relação a isso aí? Matheus Melo seria a minha segunda posição. Eu achei João Diogo seria a sua segunda posição, Iago? Sim, seria a minha segunda posição. E se for para adiantar, eu acho que a terceira posição é provável que eu e o Arthur a gente também concorde que a minha terceira posição seria o Juan Tavares. Não, aí eu vou discordar. Eu ia dar essa moral para André Luiz, porque eu acho que ele foi decisivo. Só teve uma bola que ele precisou participar e ele garantiu o placar ali. Eu daria esse terceiro lugar no pódio para ele. Vamos lá. A gente colocou coroinhas pequenininhas, já que dividiu em Matheus Melo e João Diogo. E a análise técnica deles? É a grande atuação ou só a boa atuação? Veja, a primeira vez para dar essa regra de se foi uma boa atuação ou não é difícil, né? Porque você não tem muito parâmetro para comparar. Então pode acontecer da gente colocar aqui um verde mais escuro e aí, sei lá, 2 rodadas para frente, um cara faz uma atuação muito melhor e aí a gente fica naquela. Mas eu gostei bastante assim da atuação dos dois, tá? Eu achei que foi bem boa. Melhor, por exemplo, do que qualquer atuação individual que tenha tido na partida passada. Matheus Melo, por exemplo, a gente colocou ele como o melhor da partida passada. Eu acho que hoje ele jogou melhor do que contra o Maguari, até. E João Diogo também, que eu achei que ele foi bem contra o Maguari, eu acho que hoje ele jogou melhor do que contra o Maguari. Então, eu acho que cabe esse... Talvez depois a gente revise, mas eu acho que cabe. Soltaram os freios? Eu assim, eu não sei se eu colocaria direto o verde escuro como uma atuação tão boa. Eu acho que a atuação foi boa, mas ela deixa uma margem para que sejam apresentadas coisas melhores, entendeu? Assim, eu acho que a partir do momento em que os dois crescem fisicamente, junto com toda a equipe de Santa Cruz, é provável que a gente veja apresentações melhores. Então, eu acho que eu seria um pouco mais cauteloso. Eu acho que eu iria no verde menos aceso.
Pode ir no verde E aí? mais claro, Fred. Vamos no verde mais claro. Vamos no verde mais claro. A prudência chamou, véspera de clássico, a turma recuou logo. É muito verde, viu? É muito verde. É muito verde. É porque, assim, no jogo passado a gente já deu essa classificação, e nesse eu acho que eles foram melhores. Por isso que eu queria subir, mas eu acho que dá para esperar um pouquinho mais para. Juan Tavares e André Luiz merecem um verde também por boas atuações? Sim. Na minha opinião, sim. André Luiz é aquela, ele participou pouco do jogo porque foi pouco acionado, mas na vez que ele precisou. Exatamente, na vez que chegou, ele foi para ele foi muito importante. Olha só, esse cara saiu com caveira. Esse cara já tem uma caveira tatuada aí pelo 45 minutos da temporada. Então, ele sai hoje aí com atuação. Foi aplaudido, né? Recupera a confiança, coloca na gaveta a pressão sobre ele, vai limpo pro clássico, tá? E fez uma intervenção ali no reflexo, meio sorte, meio reflexo, meio técnica, tudo ali. Numa cabeçada como aquela, tudo tem que ser somado, tá? E além da cabeçada, ele ainda faz outra defesa embaixo, bonita, num chute cruzado, num erro de saída de bola de Santa Cruz. O atacante do Flamengo sai, entra na área, bate e ele ainda faz uma defesa que não foi plasticamente tão bonita, mas eu também achei importante. Então, acho que foram duas boas intervenções. Para um cara que estava com uma caveira estampada e que no último jogo foi aplaudido, mas sem ser acionado, eu acho que é um bom crescimento. Assim. Eu acho que o ganho de confiança é bastante importante. E foi o que eu comentei com o Felipe no programa passado, né? Esse ganho de confiança de André Luiz, ele vai ser pouco a pouco, jogo a jogo. Não vai ser do noite para o dia que o torcedor vai ter confiança no goleiro depois daquela primeira atuação. Vai lá, Cássio. Não, só, é sobre isso que você está falando. No blog eu tratei isso aqui, essa defesa de Arthur, a segunda coisa mais importante desse jogo hoje. A primeira, obviamente, vencer foi uma figura que poderia ser dada como perdida na estreia do ano, ser importante num jogo como esse, e ainda que o dano, não vamos ignorar, o dano que ele participou foi enorme, mas para não perder o jogador, é importante que ele não fosse só aplaudido e não ter feito nada, como foi o jogo Maguari, desculpa. E sendo exigido nesse, sobretudo sendo o próximo jogo clássico, porque pensa só, se a vitória de hoje tivesse sido como foi contra o Maguari, o torcedor do Santos ainda levaria muito daquele jogo contra o Altos, da atuação de André, para o jogo contra o Sport. Enquanto agora pode ser, meu irmão, o cara, querendo ou não, no lance difícil ali, o cara tem alguma chance de pegar. O cara já mostrou a coisa que ele tinha mostrado até agora, então, inclusive, eu até coloquei no pódio no blog, terceiro no pódio, porque eu acho que teve um grau de importância elevado e era um começo de temporada, que ainda é começo de temporada, mas o Santos já está fazendo seu terceiro jogo, já era uma peça muito em xeque. Não que não tenha deixado de ser, não passou a ser um grande goleiro, nada disso não. Mas era muito em xeque e agora passa a ter, no mínimo, um pouquinho da confiança recuperada. Dele e dele junto à torcida, que é outro tipo de relacionamento. E eu tinha até falado com o Felipe que achava que era difícil que ele conseguisse recuperar essa confiança contra o Flamengo, porque era um jogo que a tendência é que ele não fosse muito acionado, né? Que talvez nas próximas partidas, que vão ser 3 jogos, que o Santa tende a ser mais bombardeado, fosse a oportunidade ou dele melhorar a imagem ou de realmente acabar saindo. Mas hoje teve essa bola e ele acabou indo muito bem, foi muito importante. Com certeza, para ele comemora muito, inclusive, né, depois da defesa. Comemora muito, bastante. E só um comentário rápido sobre o Juan Tavares, que a gente colocou ali. No programa passado, a gente tinha comentado que talvez ele tinha ganhado a vaga de titular, né? Porque já foi titular. Hoje confirmou. Sim. João Vitor tinha condições de jogo, entrou no segundo tempo, mas o Juan Tavares foi mantido, entrou muito bem. Alguém mais merece essa avaliação de boa partida? Eu tenho um nome. Eu achei que a dupla de zaga fez a melhor partida dela, considerando esses 3 jogos. Eu acho que a dupla de zaga vinha batendo muita cabeça. Talvez porque o negócio complicou para sábado. Se o Carrossel engrenou. Não, eu ia botar só Paulo César, porque em todas as outras eu oscilei entre
o amarelo e o laranja. Eu acho que a dupla de zaga evoluiu e eu colocaria o Paulo César com o verdinho claro para representar. Eu gostei da partida do Paulo César hoje. Iago? Eu concordo. Acho que fez uma partida melhor, mais segura do que Rafael Pereira. Acho que vale sim a menção positiva ao Paulo César. E pro lado negativo, quem foi aí o pior em campo? Em que escala ele fica? A quantidade de gols perdidos vai pesar nessa escolha? Como é que fica essa avaliação dos piores em campo? Para mim, o pior é Gabriel Cardoso, assim, porque Pelos gols perdidos. em 8 minutos ele perdeu 3 chances claríssimas. Assim, entre os 22 e 30 do segundo tempo, ele perdeu 3 chances que não tem como assim um atacante perder. Mas seguido de perto por Thiaguinho, tá? Thiaguinho, assim, Gabriel Cardoso salvou a pele de Thiaguinho em tempo de ser o pior, porque até Gabriel Cardoso entrar era unânime que o pior é Thiaguinho, mas Gabriel Cardoso conseguiu superar até em número de chances perdidas a atuação de Thiaguinho, mas eu coloco também Thiaguinho com uma atuação muito ruim também. Para mim, os dois é o vermelho mais escuro. Iago? Fecho questão com o Arthur, assim. Apesar de não terem sido tão claras quanto as chances do Gabriel Cardoso, assim, as chances que o Thiaguinho perdeu no primeiro tempo pesam, porque poderiam ter dado uma maior tranquilidade ao Santa Cruz, um time que poderia ter administrado um pouco mais o jogo, não precisaria ter se desgastado tanto, pensando que, assim, o tempo de recuperação, visando o clássico, vai ser muito curto. Jogou 9 horas da noite hoje, joga 4h30 da tarde já no sábado. Então, assim, as chances que ele perdeu fizeram com que a equipe precisasse desgastar mais para poder garantir o resultado. Só que aí, assim, quando o Gabriel Cardoso entra, eu também acho que a partida do Bertoluzzi não foi boa. Acho que a partida dele foi pior do que contra o Maguari. Mas, assim, a partir do momento que o Gabriel Cardoso entra, dá para ver bem nítida a escala de por que um é titular e por que o outro é reserva em muita coisa. Porque, assim, o Gabriel, ele perde a primeira chance, e aí, assim, a gente sabe que é um garoto, muito jovem ainda, só que a partir do momento em que ele perde a primeira chance, você já percebe o semblante dele meio abatido, tipo, pô, de novo. E aí vem a segunda, ele perde a segunda, vem a terceira, ele perde a terceira, e aí, depois disso, assim, meio que já não se encontra mais em campo, já não consegue ser produtivo, ao contrário, por exemplo, do Felipe Cardoso, que entrou e, na minha opinião, foi bem, certo? Mas, assim, os gols pesam muito contra o Gabriel Cardoso, e a questão de ele ter ficado abatido e ter, tipo, assim, meio que desligado do jogo depois de ter perdido as 3 chances nos 8 minutos, eu acho que não tem como deixar alguém pior do que ele na partida. Certo. Então a gente fica com Gabriel Cardoso como pior em campo, Thiaguinho também com avaliação muito negativa. Pedro Bertoluzzo fica devendo, pelo que eu entendi da avaliação de vocês, né? Foi outro que tem repetidas atuações que já começam a colocar interrogações nele, né? Sim. Mas, assim, em termos de ser titular, não, porque, assim, Gabriel Cardoso entrou hoje Gabriel Cardoso ele é se titular viabilizou, absoluto. né? Exatamente, exatamente. Eu acho que ele é titular absoluto, mas está rendendo um pouco abaixo do que era esperado, né? Foi um centroavante que teve destaque na base do São Paulo, já rodou bastante, tinha uma esperança ali de que ele fosse render um pouco mais do que está rendendo. Ele é um cara que é um jogo muito físico, então ele sai muito, ganha muita bola no corpo. Eu acho que contra o Maguari ele, inclusive, conseguiu ajudar bastante nas jogadas com relação a isso. Hoje ele errou muito passe, errou muito posicionamento. Algumas jogadas ele parecia não se entender muito bem ali na troca de posição com os outros atacantes. Eu acho que ele ficou devendo realmente hoje. Mais alguém merece sublinhar negativamente sua atuação? Eu colocaria também Totti. Acho que Totti ficou devendo hoje. Não subiu tanto para apoiar.
subiu algumas vezes, mas nem tanto, e eu acho que ele acabou deixando um espaço atrás, foi por onde o Flamengo conseguiu chegar ao campo de ataque do Santa Cruz, era o corredor que eles mais utilizavam, então eu colocaria Totti também nessa classificação. E os demais vão ficando como atuações razoáveis, né? Lucas Siqueira, talvez eu colocasse também, mas acho que dá para ficar no razoável. Que é, inclusive, uma coisa que eu, Arthur e Felipe falou no programa da estreia, que é a questão de que, assim, o time de Itamar é sempre muito linear, né? É muito difícil a gente colocar, assim, 4, 5 destaques positivos, 4, 5 destaques negativos e pouca gente na linha do 6, 7. Hoje foi um jogo que teve mais. moderados. Hoje foi um jogo que teve mais essa questão da disparidade, justamente pelo time Mas ter. foram gols perdidos, né? A Exatamente, era isso que eu disparidade ia dizer. foi gols perdidos. Exatamente, pelo time ter conseguido criar muito e o placar não ter mostrado essa diferença. Por isso que a gente vê essa diferença. O Flamengo Eu acho- é parte dessa história? Ou No é tudo sentido de mérito do Santa Cruz? ser limitado. Tantos gols perdidos, tantas chances criadas. Veja, Fred, obviamente que o Flamengo é parte. O Flamengo é um time bastante limitado. Mas o Maguari é muito diferente do Flamengo, não, viu? Eu acho até que esse Flamengo ele me surpreendeu um pouco, dado o contexto dele ter formado o time em cima da hora. Assim, eu esperava um time mais fraco do que é. Não estou dizendo que o Flamengo é bom, tá? Mas desde o jogo contra o Náutico eu achei um time melhor do que essa régua muito baixa que eu tinha colocado para ele. Eu acho que tem mérito do Santa, porque contra o Maguari o jogo foi tão fácil quanto e o Santa não conseguiu criar esse volume. Por mais que o placar tenha sido 2-0, e até aquele ponto que o Cássio falou, né? Em termos de atuação, o Santa hoje talvez tenha feito uma atuação melhor, porque ele foi mais regular. Ele manteve a contundência até o final. Ele não conseguiu transformar em gol, mas ele criou jogadas até o final da partida, basicamente. Então, eu acho que tem ali um mérito, porque foi uma evolução da partida anterior para essa, mas obviamente que o nível ele é baixo, né? O Santa vai ter agora uns desafios que são bem mais altos. Eu não acho que, por mais que a torcida esteja com um cenário de confiança, esteja gostando do time, não é ainda a situação de dizer, não, dá para pegar o Sport, Retrô e Náutico e a gente vai conseguir manter esse nível de criação, a gente vai disputar, a gente entra como favorito, longe disso. Pode acontecer do Santa vencer as 3 partidas, mas hoje não há ingrediente suficiente para a pessoa cravar isso. Né? Não tem nem número de partidas suficiente, né, para chegar nesse nível de assertividade. Inclusive, o Fred e Cássio, quando o Itamar, na entrevista coletiva dele, foi perguntada sobre o que ele pensava para o clássico e tal, e ele, assim, ele não hesitou em dizer que o Sport é favorito mesmo com a derrota de hoje. Ele disse que o Santa Cruz ele vai continuar buscando a sua evolução, mas que o favorito é o Sport e ponto. Assim, como deve ser favorito contra todos os outros clubes com quem jogar no Pernambucano. Eu acho que, assim, a questão de a torcida ter ficado mais confiante para o jogo contra o Sport, eu acho que é muito em detrimento do que foi visto do desempenho hoje, do que aplicar o que foi visto nos 2 primeiros jogos e dizer que contra o Sport dá. Porque, assim, a gente sabe que o sarrafo é completamente outro. Eu, particularmente, eu fiquei muito, assim, me surpreendeu bastante positivamente a organização que o Flamengo conseguiu ter, mesmo dentro da sua limitação, com tão pouco tempo de treino. Porque, assim, é um time que é organizado, é um time que sabe o que quer fazer, é um time que se defende em bloco baixo, que tenta sair em velocidade pelos lados, mas, assim, esbarra muitas vezes na sua própria limitação. Só que tem uma ideia de jogo muito bem definida e é algo que foi construído em menos de 15 dias. Então, eu acho que isso precisa ser enaltecido. Mas é claro que, assim, há uma limitação técnica muito grande. Aplausos moderados, como avaliação geral. Veja, como a gente colocou na partida passada que a sensação ao final do jogo foi essa, eu acho que ela se manteve.
né? Talvez se a gente olhasse esse jogo puramente, talvez pelo placar, essa sensação de ter perdido muitos gols, talvez a torcida tivesse ali na figurinha do meio, assim, tipo, beleza, não poderia ter vencido por mais. Já Mas fica aquela... as suas avaliações foram muito mais Exatamente. positivas hoje. Isso. Mas a atuação foi melhor hoje, né? E eu acho que fica ali uma sensação. Se no jogo passado o pessoal saiu com a confiança, eu não acho que o nível de confiança caiu. Eu acho que o sentimento, ele continua, no mínimo, igual. Então, por isso que eu manteria essa figurinha. E a gente vai agora justamente para o nível de confiança. Eu acho que esse termômetro pode ter aumentado um pouco por conta da questão da constância, que pelo menos o que deu para sentir no jogo contra o Maguari é que assim, havia uma reclamação muito clara e aí isso espelhava um pouco do jogo contra o Altos, que era o Santa Cruz, ele parecia ter fôlego para jogar durante 60 minutos. Que foi o que aconteceu contra o Altos, que assim, jogou um primeiro tempo muito intenso e com 10 para 15 minutos do segundo tempo o time acabou pregando em campo. Contra o Maguari, assim, jogou um pouco mais, mas acabou tendo que recuar muito, porque o time visivelmente cansou em campo. Hoje não, hoje a gente viu um time inteiro nos dois tempos. Então acho que avança um pouco mais esse termômetro, essa confiança da torcida. O termômetro, então, é esse aí, né? Mais um quadradinho verde claro. Mais um eu não avançaria, colocado, tá? Né? Eu não avançaria, eu manteria. Mas se quiser, tem como botar em meio quadradinho. Aí tu tá de brincadeira, porra. Isso aqui é. Tu quer. Viu, não sei se você assiste o H-Men, o Celso não permite nota com meio. Não tem nota meio. Não tem, não vou botar meio quadradinho, não, meu amigo. Mas bota aí, deixa a galera curtir. Em vez de colocar os dois, coloca um só. Não, aí já estava É o que estava antes. Mas deixa assim, deixa o pessoal curtir o último momento de alegria, meu amigo, que aqui para frente agora é sofrimento. 3 jogos duríssimos, né? É pesado. Fim de semana, meio de semana e fim de semana, na sequência direta, é? Isso, exatamente. Sport dia 20, Retrô dia 24 e Náutico dia 27. Na Arena? Na Arruda. Não, é no Arruda. É Mando do Náutico no Arruda. Náutico no Arruda também. Inclusive, assim, em cinco jogos que o Santa Cruz vai fazer 4 no Arruda. E aí, depois que termina esse corredor contra os rivais direto, só joga contra o Afogados no Arruda e aí vai visitar Porto e Central em Caruaru e Petrolina lá em Petrolina. Isso, não, o caminho... Né? Jogo Petrolina... Não... Petrolina às vezes muda de cidade. Petrolina não traz esse jogo para a Arena contra o Santa, de jeito nenhum. Se não for para jogar lá, eles vão arrumar um estádio no Sertão. Pode escrever aí. Mas se o Paulo Coelho tiver liberado, é lá. A questão é que, em tese, não estava liberado na primeira rodada. Não, eu estou dizendo, mesmo se não tiver, contra o Santa, o Petrolina não bota esse jogo na Arena, não. Mesmo se não tiver o Paulo Coelho. Ele arruma... Depende que os times vão estar brigando na reta final e tal. Sim. Exatamente. Hoje o Santa larga com muita vantagem em relação aos seus adversários, né? Tirando o Retrô, obviamente. Larga com muita vantagem. Não, velho, tem um Central, já disse. O Central ganhou bem. Farrapa amanhã contra o Porto. Se o Central vencer o Porto, fica lá. Retrô. Sim, o Central, mas os outros estão ali empatando uns com os outros, Fred, né? Estão patinando. Veja, Fred, não são 3 para 2 vagas na primeira fase. Eu sei, são 2 vagas. Não. São 3 uma vaga só uma vaga. Fase. A outra vaga é no mata-mata, e aí sabe lá como é que fica, meu irmão. A vaga na primeira... Veja, o Retrô, nesse momento, a vaga da primeira fase é um time. Ela pode até eventualmente ir para o segundo, mas desde a combinação do mata-mata, porque, em tese, a vaga vai ser do melhor colocado. Ainda tem aquela história que o primeiro e o segundo pulam de fase, né? Tem. O que mudou é que a semifinal agora são 2 partidas, né, Cássio? É ida e volta, isso. A semifinal agora se tornou ida e volta. Tirou um pouco da vantagem de você, é só você pular a fase, né? Porque antes você ia para a semifinal e era mandante. E agora, por exemplo, hoje tá lá Santa e Retrô nas 2 primeiras posições. De repente, Sport e Náutico vão para as quartas como mandante em jogo único, nos aflitos na Arena, passam, aí vão fazer semifinal em 2 jogos, assim.
sem vantagem de empate, sem nada, só se não diminui muito a vantagem nesse caso. Mas, voltando só à questão da Série D, se o Central vencer o Porto amanhã, e pelo que jogou na estreia, pelo que o Porto jogou, muito jovem, muito verde o time do Porto, se o Central não fizer 6 pontos, é uma largada assim. Aí, por exemplo, o Santa... E depois o Central pega o Flamengo de Arco Verde. Em Belo Jardim, que é 50 quilômetros de Caruaru. Mas aí o Central dificilmente vence, né? Pelo que foi relatado aí, o time é forte. Como é que é? Não. Mas o jogo, o Flamengo não joga em Arco Verde, o Flamengo joga em Belo Jardim. E Belo Jardim, para a torcida do Central, é capaz de antemão. Se o Central vencer o Porto, vai ter mais torcedor do Central do que do Flamengo em Belo Jardim. Total. Se o Central vencer o Porto, a turma empolga lá, cara. A turma é fácil de mobilizar lá. Acho que tu não viu a quantidade de gente do domingo, não? Que horas é esse clássico amanhã, Cássio? 9 horas, né? 9 da noite, basta ir. A chance do Central largar com 9 pontos é razoável. Ele tem uma tabela boa. Deixa eu largar primeiro com 6. Deixa eu fazer 6. Por mim, para no 3. Por mim, para no 3. Mas deixa eu fazer 6. Deixa eu fazer 6. Clássico é difícil. É difícil. Eu lembro uma vez que aquela revista esportiva tentou batizar de porra 100. Nada a ver da porra. Quase. Não sei. Fred já trabalhou nessa revista. Eu lembro demais dessa matéria. O porra 100. Eu disse, que porra 100, meu irmão? Ninguém chama de porra 100. Já pensasse? Porra 100. É isso, tá?